O Kremlin acusou oficialmente a Ucrânia e pessoalmente Volodymyr Zelensky de tentativa de assassinato e tentativa de eliminação do vice-chefe da direção principal de inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o tenente-general Vladimir Alexeyev. Aquele mesmo que, em 6 de fevereiro, tentaram atirar pelas costas na entrada do prédio. E logo depois disso, em Moscou, anunciaram que não se deve esperar nada positivo em meio às negociações em andamento entre a Ucrânia e a Rússia em Abu Dhabi. Em Moscou, foi declarado oficialmente que nos próximos meses a guerra continuará, mesmo que algum progresso seja alcançado nas negociações. Ao mesmo tempo, fica sabendo que a Ucrânia exige fixar no acordo de paz a posição de que a Rússia se compromete a não tentar capturar Odessa. E esses não são todos os detalhes das negociações em Abu Dhabi, mas aqui está a notícia que hoje novamente agitou a Rússia. A tentativa de eliminação do general russo finto, Alexeyev ficou famoso junto com Prigozhin durante o motim de 2023, mas sobre esse, Alexeyev, surgiram muitos detalhes interessantíssimos. Você pode perguntar, qual a relação entre as negociações e a tentativa de eliminar o general russo? E, como se descobriu, essas duas histórias estão muito interligadas. Por uma razão simples, já existe uma versão de que uma terceira parte tentou, dessa forma, sabotar o processo de negociação. Mas vamos tentar analisar toda essa história e desvendar esse novelo juntos. Neste episódio, meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e se inscreva no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, em 6 de fevereiro, o primeiro vice-chefe da Direção Principal de Inteligência, GRU, do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, o tenente-general Vladimir Alexeyev, foi hospitalizado em Moscou após sofrer um ferimento por arma de fogo. Ficou sabido que, em um prédio residencial, no dia 6 de fevereiro, foi feita uma tentativa de assassinato contra o general de 64 anos. Oficialmente foi declarado que, abre aspas, uma pessoa ainda não identificada efetuou vários disparos contra o homem. Em seguida, fugiu do local do crime. A vítima foi hospitalizada em um dos hospitais da cidade. Foi aberto um processo criminal pelos artigos de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Alexeyev está na UTI em estado grave. Adiantando um pouco, vou dizer que muito provavelmente não vão encontrar o autor da tentativa, e se encontrarem será uma pessoa completamente diferente. É isso. Lembro que em junho de 2023, durante a rebelião de Evgeny Prigozhin, Alexeyev, junto com o vice-ministro da Defesa Yunusbek Evkurov, foi capturado por militantes do grupo Wagner em Rostov-do-Don. Depois apareceu um vídeo em que Prigozhin explica aos generais do Ministério da Defesa que quer receber o chefe do Estado-Maior Valery Gerasimov e o chefe do Ministério, Sergei Shoigu. Caso contrário, ele marcharia para Moscou. Ao que, com um sorriso no rosto, o próprio Alexeyev responde: sim, pode levar. E um dia antes disso, ele gravou uma mensagem para os wagnerianos na qual os acusou de golpe de Estado e pediu que repensassem suas ações. Vocês estão atacando civis. Vocês estão destruindo civis. Vocês acabaram de destruir um ônibus cheio de pessoas e não tiveram nenhum remorso. Por causa disso, viemos aqui e queremos falar com o chefe do Estado-Maior e com Shoigu. Enquanto eles não aparecerem, vamos ficar aqui, bloquear a cidade de Rostov e marchar para Moscou. Os caras estão morrendo porque vocês os mandam para a linha de frente sem munição, sem estratégia, sem nenhum plano, só porque são cabeças velhas e teimosas. O que mais me entristece é que, por pelo menos 3 dias, houve uma celebração de 5 horas em Moscou, onde nada de grave aconteceu. Alexeyev ocupa o cargo de primeiro vice-chefe do GRU desde 2011 e em 2017 ele recebeu o título de Herói da Rússia. E esse herói quase foi baleado na entrada do prédio. Mas há outro ponto interessante. Em 2016, Alexeyev foi sancionado pelos Estados Unidos sob a justificativa de ações maliciosas no ciberespaço devido à sua interferência nas eleições americanas e a um ataque cibernético. Desde 2019, esse general está sob sanções da União Europeia por ser responsável pelo armazenamento, transporte e uso de substâncias tóxicas. Novichok. Em março de 2018 em Salisbury.
Na mesma lista de sanções entrou o chefe do GRU, Igor Kostyukov, que liderou a delegação russa nas negociações sobre a Ucrânia em Abu Dhabi. E aqui é interessante que, sobre essa tentativa de assassinato, surgiram declarações de que por trás dela estaria uma terceira parte, ou seja, nem a Rússia nem a Ucrânia, que estaria tentando dessa forma sabotar as negociações. E mais uma vez chama a atenção para o fato de que esse Alexeyev está em uma das listas de sanções na mesma lista que Kostyukov. A eles é atribuída justamente a história de que eles planejavam e até mesmo colocaram em prática. E agora o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que, supostamente, por trás da tentativa de atentado em Moscou contra o tenente-general Vladimir Alexeyev está quem? Claro, a Ucrânia. E, que surpresa! O ministro Lavrov também acusou Kiev de tentar com isso sabotar as negociações de paz na Ucrânia. A seguir, uma citação de Lavrov. Esse ato terrorista mais uma vez confirmou o nacionalismo e o foco do regime de Zelensky em provocações constantes que, por sua vez, visam sabotar o processo de negociação e o regime. Ela faz de tudo para convencer patrocinadores ocidentais a não ficarem atrás dos EUALES em sua ânsia de derrubar. E então a Rússia, seguindo suas melhores tradições, começou a distorcer toda essa história. Por que afirmei antes que dificilmente encontrarão quem tentou atacar Alexeyev? O contexto aqui é fundamental. Vladimir Zelensky declarou recentemente que na última rodada de negociações em Abu Dhabi foi levantada a questão de como implementar e monitorar o cessar-fogo na Ucrânia. No comunicado final do encontro, divulgado por Rustem Umerov, foi dito que as discussões tiveram um caráter construtivo e se concentraram em maneiras de criar condições para alcançar uma paz duradoura. A seguir, uma citação. Durante 2 dias, as delegações realizaram amplas discussões sobre outras questões não resolvidas, em particular, métodos de implementação do cessar-fogo e monitoramento da suspensão das hostilidades. As delegações concordaram em informar a liderança superior e continuar as negociações nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as próximas rodadas de negociações já acontecerão nos Estados Unidos. Segundo ele, a Ucrânia está pronta para todos os formatos de trabalho que ajudem a aproximar a paz e torná-la confiável e duradoura. Ele afirmou que a Rússia deve perder o desejo de manter a guerra. Fim de citação. É importante que esta guerra termine de forma que a Rússia não receba nenhuma recompensa pela agressão. Esse é um dos princípios-chave que devolvem e garantem a verdadeira segurança. Agradeço a todos os parceiros que nos apoiam nisso. E após o atentado contra o general de Moscou, Alexeyev, o Kremlin declarou que, mesmo que haja um avanço nas negociações, não se deve esperar meses de paz num futuro próximo. O lado russo declarou que o trabalho em um acordo de paz para a Ucrânia exigirá pelo menos 1 mês e meio, mesmo com o andamento favorável das negociações. E então, uma fonte da TASS declarou, cito, está sendo realizado um trabalho muito multifacetado e em etapas. É improvável concluirmos em 1 mês, a menos que todos estejam prontos para eliminar de imediato as divergências principais. Isso levará pelo menos 1 mês e meio e, claro, no geral vai demorar muito mais tempo. O lado ucraniano quer garantias de segurança para Odessa, em particular que a Rússia não tentará capturar a cidade. Para Kiev, esse é um aspecto criticamente importante. Mas, como você se lembra, Vladimir Putin anteriormente exigiu que Kiev retirasse as forças armadas da Ucrânia da parte não ocupada de Donbass para encerrar a guerra. Ele reiterou essa exigência em reunião com o presidente do Senado, Donald Trump. Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou diretamente que Kiev, sob nenhuma circunstância, abrirá mão da parte de Donbass que está sob seu controle. E agora, segundo o New York Times, Washington discutiu com Kiev como compromisso o posicionamento de forças neutras em Donbass e a retirada das tropas ucranianas e russas. Mas Moscou rejeitou qualquer um desses cenários. No Kremlin, destacaram que sem a transferência dos territórios ucranianos à Rússia e durante as negociações, Moscou seguirá tentando ocupá-los militarmente. Mas a Rússia não pode simplesmente sair das negociações, pois, nesse caso, os Estados Unidos da América podem impor novas sanções. Aliás, falaremos sobre elas no próximo episódio. Mas inventar um pretexto como uma tentativa de assassinato de um general, isso a Rússia pode fazer e já fez mais de uma vez.
A Rússia, de modo geral, e o FSB são conhecidos por suas provocações, por como organizavam essas provocações, e depois diziam que era preciso iniciar guerras inteiras e envolver povos inteiros. Por isso não há nada de surpreendente nisso. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com qualquer doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.